Bonjour, leitores! Tô passando hoje nesse vídeo para indicar 5 livros clássicos curtinhos que dá pra ler em um dia. É o que vocês mais me perguntam: livros clássicos, livros fáceis de ler, livros rapidinhos de ler, né? Pra quem tá com uma ressaca literária, aí é legal. Então eu trouxe aqui, selecionei 5 clássicos que eu gosto muito, que dá pra ler em um dia, né, gente? Então tem um sábado aí sobrando, sábado todo de folga, não tem nada pra fazer. Dá tranquilamente pra ler esses aqui numa tarde. Mas ninguém tem pressa também, né, pessoal? Ninguém tá batendo corrida. Então se quiser dividir aí, ler em 2, 3, 4 dias também tá ótimo. Esses livros são legais também para quem ainda não conhece esses autores e quer ser introduzido a esses autores, a obra desses autores, para ver se gosta. Então, pega aí um livro curtinho, dá para conhecer um pouquinho o estilo do autor e tal, ver se vai investir num calhamaço dele ou não. Vou começar então com O Sonho de um Homem Ridículo, porque eu tenho uma história bem legal com esse livro. Na verdade, antes de indicar este livro, eu indico esta edição, porque ela inclusive mudou a visão que eu tinha sobre essa história, tá? Então, O Sonho de um Homem Ridículo é do Dostoiévski. Eu li essa história pela primeira vez na época da faculdade. Eu lembro de um professor dizer que esse livro era maravilhoso, era um conto, uma novelinha curta, tido como um dos melhores romances do Dostoiévski, né? Uma grande obra aí considerada pela crítica super importante dentro da obra dele. E eu, como gostava muito do Dostoiévski, né, na época eu tinha lido Crime e Castigo, O Idiota, essas calhamações dele, eu gostava bastante, eu fui, poxa, um livrinho curtinho, né, tão bom quanto, vou ler. E aí não gostei. Eu lembro de achar meio viajadão, não entendi muito bem a história, achei meio viagem, não entendi o que ele quis dizer com aquilo. Aí deixei pra lá e ficou na minha estante como um livro que eu não tinha gostado. Aí chegou esse livro da Antofágica aqui em casa, e ele é tão lindo que eu pensei, vou dar uma segunda chance, fazem tantos anos, né? E fiquei muito feliz de ter feito essa releitura. Então olha o poder de uma releitura, inclusive, né? Às vezes a gente desgosta de um livro, passa uns anos e a coisa muda de figura. Porque essa tradução eu achei maravilhosa. Os desenhos, as ilustrações, elas... Eu não sei, é como se eu tivesse lido uma história completamente diferente graças às ilustrações e ao cuidado com o texto. E os textos de apoio lá do final, que são 4 textos de especialistas falando, explicando o contexto da época, né? Interpretações possíveis do livro. Então, no final, esse aqui foi direto pra minha lista assim, de favoritos do Dostoiévski. É muito bacana. E olha a importância de uma boa edição, né, gente? Cuidado, a gente às vezes não para pra pensar nisso, mas a tradução é muito importante. Os textos de apoio são muito importantes também, principalmente quando a gente fala de clássicos, né? Então, vocês também me perguntam muito dicas pra ler clássicos. Uma das coisas mais importantes é investir numa boa edição. Faz toda a diferença, o cuidado com o texto, né? O cuidado com a revisão, diagramação, o copista vai lá e cuida do texto, o tradutor vai lá e cuida do texto, vai ter texto de apoio no final, isso tudo é muito importante. Mas enfim, sobre a história em si, sem mais enrolações. É a história de um homem deprimido. Logo nas primeiras páginas ele vai falar sobre isso, ele admite que ele tomou a decisão de tirar a sua própria vida. Ele já decidiu isso faz um tempo, mas ele tá postergando o dia, o momento e tal. Aí chega um dia que ele, não, é hoje. Hoje, eu não aguento mais, hoje eu vou tirar a minha própria vida. E aí ele tá caminhando pra casa pra fazer isso. E ele encontra uma menininha na rua. E aí ele tem uma interação ali com ela, eu não quero contar muito, mas enfim, ele vai interagir com essa menininha, vai voltar pra casa, fica com aquilo na cabeça, e isso vai fazer toda a diferença. Então ele tá matutando ali na cabeça aquilo, chega muito cansado em casa, se atrasou, e ao invés de se matar, ele acaba dormindo. E neste dormir, ele vai sonhar. E neste sonho, coisas loucas acontecem. Então esse sonho que ele vai ter, vai mudar tudo. A partir desse sonho, ele vai encontrar uma verdade que vai fazer muito sentido pra ele, e aí tudo vai mudar. Então, eu não quero contar que sonho é esse, não vou contar, não gosto de dar spoilers. Eu espero que vocês fiquem só com essa vontade de ler. É um livro muito bacana, mas eu espero que vocês se sintam instigados a ler, porque é um livro bem curtinho, se lê rapidinho. Esse aqui eu li em uma tarde. As ilustrações são muito lindas do livro, assim, dá pra gente ficar viajando na história com as ilustrações. E é bem legal, depois que a gente entende, depois que eu entendi, né, o que estava acontecendo aqui melhor, o livro é bem, bem bacana. Então, indico pra vocês. Pra quem quer conhecer Dostoiévski também. Vale a pena. Da Rússia, vamos direto para a Colômbia, com o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques. Nesse livro aqui, Crônica de uma Morte Anunciada, que é uma delícia de ler. Quando eu li esse livro, o que eu mais guardei, mais até do que a história, é a sensação de me divertir. Eu me sentia assim, sentada numa mesinha de bar, tomando um chopp, e aí o Gabo ia contando esse caos, essa história inusitada que aconteceu numa cidadezinha. Porque o livro realmente é uma conversa.
Então o narrador vai conversando, ele vai contando pra nós essa história que aconteceu, que se passa numa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece. E onde todo mundo, inclusive, sabe que uma morte vai acontecer, que uma pessoa vai morrer. Mas essa cidade, essas pessoas se desorganizam e no fim ninguém consegue impedir essa morte. E isso aqui não é spoiler, tá, gente? Nas primeiras páginas isso fica bem explícito, assim. Tem uma pessoa que vai morrer e ninguém consegue impedir as pessoas de morrer. Ninguém conseguiu se organizar, apesar de todo mundo saber que isso ia acontecer. O pessoal, ele se atrapalha e acontece igual. Então eu sempre indico esse livro pra quem quer conhecer o Gabo, mas ainda não tá disposto a engatar num calhamaço, tipo 100 Anos de Solidão, que é maravilhoso. Pra quem não se importa com calhamaço, vai direto pro 100 Anos de Solidão. Pra quem quer primeiro conhecer o Gabo, pra quem já leu 100 Anos de Solidão, esse livro aqui é muito legal. Ele é muito divertido, ele é muito leve, apesar de falar de morte. Realismo fantástico do Gabo, né, gente? É tudo... Ele lida com muito bom humor com tudo isso. Então é uma historinha bem legal, bem divertida. A gente vai conversando com o Gabo, tomando um chopp e descobrindo o desenrolar da história, que é o que importa aqui nesse livro. Outro livro que segue mais ou menos essa mesma pegada é A Morte e a Morte do Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. A história, inclusive, uma história lembra a outra. Aqui também vai ser a história de um morto, né? Um homem que morreu. E a gente vai acompanhar esse morto, mesmo morto. Então, né, Jorge Amado, gente, não dá pra ficar mais clássico do que isso. E ele é bem curtinho mesmo. Eu acho que esse livro aqui eu li em 2 dias. E foi uma leitura muito especial pra mim, porque eu demorei pra chegar nesse livro aqui. Há anos que eu leio Jorge Amado, e eu acho que eu li só... Eu né, tinha lido os livros maiores dele, então Gabriela Cravo e Canela, Dona Força dos Dois Maridos, Mar Morto, Capitães de Areia, nunca tinha chegado nesse. Então eu li esse aqui recentemente, e foi uma surpresa muito boa chegar nesse livro tardiamente, porque foi na época em que eu consegui viajar lá pra Salvador. Então eu li na beira da praia de Salvador, onde se passam a maioria das histórias de Jorge Amado, então foi uma delícia, eu tenho memórias muito boas desse livro. E ele é muito querido, ele é muito legal de ler, por isso que eu tô trazendo pra vocês hoje também. Mas enfim, vamos à história, né? Logo nas primeiras páginas, a gente descobre que o Quincas morreu. Não é spoiler, é primeiras páginas. O que não fica muito claro é como ele morreu. Quer dizer, tem mais de uma versão da história de como ele morreu. E é isso que a gente vai descobrindo com a leitura. Então a surpresa não é a morte em si de alguém, é a maneira com que se deu essa morte. E aí por isso que o título se explica, né? A morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Tem mais de uma história, tem mais de uma versão para essa morte aqui. E tem também mais de um Quincas. Quer dizer, ele é uma pessoa só. Mas durante uma parte da sua vida, ele foi uma pessoa. E durante outra parte, ele foi outra pessoa muito diferente. Antes ele era um moço de família, casada, vivendo uma vida burguesa, com uma mulher, uma filha, numa casinha legal e tal. E um dia ele surta e vai embora viver uma vida de boêmio, louco, meio mendigo assim, nas ruas do Pelourinho, lá em Salvador, bebendo e fazendo festa. E então Jorge Amado, de uma maneira muito Jorge Amadiana, vai mesclar essas duas realidades, as duas realidades da Bahia. Ele vai brincar com essas duas vidas que habitam a Bahia e com essas duas vidas e com essas duas mortes do Quincas. Então é muito bem pensado esse livro. Também foi um sucesso na época que foi lançado, assim, um grande sucesso. Lá em Salvador, eu tive a felicidade de ir no Museu de Jorge Amado e aí eu descobri isso, né? Esse livro foi um sucesso, foi pro mundo todo esse livro. Enfim, gente, maravilhoso. Então, mais uma vez, a história é super curta, divertida, curiosa. Se ele é rapidinho, o livro é bem curtinho. É muito bacana mesmo. Esse livro aqui vale muito a pena ler. Até agora eu trouxe aqui pra lista um russo, que não podia faltar numa lista de clássicos. 2 autores latino-americanos, porque eu acho que às vezes a gente esquece que aqui também se faz clássico, né? Aqui na América Latina. E os outros 2 livros que eu trouxe pra lista, porque sou eu, não podia ser diferente, são 2 autoras francesas. Porque às vezes a gente também esquece, né? Que autoras mulheres lá na França também são clássicos, né? Tentar desassociar essa ideia de que clássico é igual a Dostoiévski, Tolstói e outros homens. E eu vou começar com a Marguerite Duras. Esse livro aqui se chama Emilielle, é bem curtinho também, mas a vibe é outra, a vibe é diferente dos 2 livros anteriores. Esse livro ele não é divertido, ele é delicado, ele é romântico. Uma vibe bem diferente, mas é uma vibe muito legal. Esse livro, ele tem um quê de introspecção, assim, ele é muito envolvente, ele é muito emotivo. Eu acho ele até um pouco enigmático. E a Duras, ela é uma das minhas autoras favoritas, exatamente porque a escrita dela é assim. A escrita dela é um pouco... Ela faz um quê de suspense, assim. Ela vai nos envolvendo de uma maneira enigmática, vai construindo a história, assim, com... Não sei, uma coisa muito louca, muito bonita. E ela vai descrevendo as coisas, vai te pegando, vai te dando um laço. E quando tu vê, tu já tá ali no meio da história, muito envolvido. É muito bacana isso que ela faz com a escrita. E também, como a maioria dos livros da Marguerite Duras, ele é baseado na própria vida da autora. Ela é uma autora que fez muito isso, ela é muito autoficcional.
Então tem muito dela nos livros dela. No livro vão conviver a história de duas relações. Então a gente tá no verão, em uma cidade portuária da França, se chama Quillebeuf, e lá a gente vai observar um casal de franceses que seriam a própria Marguerite e o seu marido, que estão sentados no bar do hotel, e eles vão começar a observar um outro casal e prestar atenção na história deles. É um casal de ingleses que tá ali sentado um pouquinho mais pra frente, no bar mesmo, conversando entre si da história, né, do relacionamento deles e com outras pessoas também. E esse casal inglês que tá ali conversando vai chamar a atenção deles e vai servir de mote para eles próprios conversarem sobre a sua relação. Então, os dois franceses, que seria a Marguerite e o marido, vão reexaminar ali o passado deles, a relação deles, vão conversar sobre isso. Enquanto eles acompanham também o casal inglês sentado mais à frente, falando sobre a relação deles. E aí a gente vai acompanhar, então, e descobrir um pouquinho mais sobre essas duas histórias, as histórias desses dois casais, essas duas relações. De uma maneira muito delicada, muito bonita, muito poética, que é a escrita da Duras. Uma outra curiosidade sobre o título, Emily L. seria uma referência a Emily Dickinson, que é uma das poetas favoritas da Duras. Foi uma das poetas favoritas da Duras. E essa curiosidade aqui do título também pode ser uma chave de leitura. Muito do que vai ser dito aqui vai ser também sobre o fazer da escrita, o escrever livros, e como isso é colocado especialmente para a mulher. Como é que é ser mulher e escrever? Então, lendo o livro, pensem nisso, prestem atenção nessa chave de leitura, porque vão aparecer algumas coisas, alguns aspectos desse tema, tanto na história do relacionamento dos ingleses, quanto da própria Marguerite, claro, né, que era escritora. Então, não vou falar muito mais para não dar spoilers, eu só vou dizer que esse livro é muito bonito e que vale muito a leitura porque ele traz várias reflexões sobre o amor, sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, né? Sobre o medo que o tempo provoca, sobre o desgaste que o tempo provoca e também sobre a arte, sobre o fazer escrita, sobre escrever livros do ponto de vista das mulheres, como é que isso é colocado para as mulheres. Só belas coisas, só coisas belas nesse livro. Eu deixei esse livro pro final porque agora é como a gente fechasse um ciclo aqui no vídeo. A gente volta lá pra vibe do primeiro livro do Homem Ridículo, Dostoiévski. Porque nessa fábula aqui, nessa historinha curta da George Sand, a história do verdadeiro Simplício, a gente também vai acompanhar uma história fantástica. Então lá no primeiro livro que eu indiquei, a gente acompanha o narrador num sonho, né? O Homem Ridículo vai ter um sonho. E aqui a gente vai acompanhar um garotinho chamado Simplício, que vai embarcar numa viagem fantástica também, uma espécie de sonho misturado com realidade, a gente não sabe muito bem. O Simplício é um jovem bondoso e ingênuo, morando num país onde todos são mentirosos. No país onde ele vive, todas as pessoas são mentirosas e oportunistas. Só que ele é bom, ele é gentil, ele é ingênuo. E as pessoas tomam isso, por não conhecerem esses sentimentos, como burrice. Então o pobre do Simplício é a pessoa mais burra do país. Só que na verdade ele não é burro, ele é bonzinho, ele é querido. E também, assim como lá o Homem Ridículo, vai ter o sonho e vai descobrir uma verdade. O Simplício também, ele vai me embarcar numa viagem fantástica com vários animais fantásticos, várias coisas estranhas vão acontecer e ele vai descobrir uma verdade muito bonita. É por isso que eu gosto desse livro. Aproveito para fazer um desabafo. A George Sand é uma das minhas autoras favoritas, ela é maravilhosa e eu não entendo por que ela não está no mercado brasileiro. Ela escreveu, sem brincadeira, sei lá, talvez 100 obras. Ela escreveu muito, ela escreveu muita coisa e a gente tem no máximo 2 livros dela, sei lá. Tá bom, no máximo 5 livros traduzidos dela aqui no Brasil e ninguém sabe quem ela é. Me conta aqui nos comentários se vocês já tiverem lido a George Sand, porque ela é muito pouco lida, é muito pouco falada, é muito pouco divulgada aqui no Brasil e eu não entendo por quê. Ela era uma mulher muito interessante, ela escrevia em 1800 e picos e ela já era, bom, é um pouco anacronismo dizer isso, mas ela já era feminista. De toda forma, ela falava em favor do direito das mulheres. Ela namorou Chopin, então, assim, é uma pessoa interessante de se ler. Eu não entendo por que não falam da George Sand no Brasil. Mas, enfim, passado meu surto, perdão. A história do verdadeiro Simplício, na verdade, é uma fábula. Ele pode ser lido também por adolescentes, é uma história infanto-juvenil. Só que para adultos também funciona. Eu acho esse livro muito lindo. E ele é bem curtinho. E ele é ilustrado. Inclusive, as ilustrações foram feitas, eu não me lembro agora se é o filho ou o neto dela. Mas enfim, era alguém ligado, alguém muito próximo a George Sand que ilustrou o livro. Então ele é muito fofo. Quem gosta de fantasia também é muito legal de ler. E enfim, de toda forma, eu encorajo a ler esse livro porque a mensagem que ele passa é muito bonita. É uma fábula, né, gente? Então é uma coisa um pouco fantástica que tem uma moral por trás. E eu gosto muito da moral desse livro. E eu gosto muito da George Sand. Então leiam pra conhecer. É bem curtinho, lê numa tarde e tá resolvido.
Essas são as dicas de leitura, então, de hoje. Clássicos para se ler rapidamente, rapidinho, em um dia, se quiserem. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo assim, com livros rapidinhos, curtinhos, que eu faço mais um. Tem vários livros clássicos curtinhos que dá pra gente ler rápido. E me contem se vocês já leram algum desses, o que acharam, se concordam comigo, se não concordam comigo. Se ficaram com vontade de ler, me contem aqui embaixo nos comentários pra gente conversar, ok? Um bisu, então, e até a próxima!